Meus amigos, neste mundo povoado de espíritos e de tantas situações que nos trazem dor e sofrimento, eu gostaria de desejar para você, neste encontro online, que a boa mão de Deus e o Espírito Santo possam estar conduzindo a tua vida, consolando o seu coração e fazendo você dar passos seguros na direção daquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Existem espíritos? Sim, eles existem. A Bíblia reconhece a sua existência. Mas se a Bíblia reconhece a sua existência, por que ela é tão incisiva em desrecomendar qualquer tipo de envolvimento com espíritos? Não há nenhuma palavra em toda a Bíblia na qual ela recomende o envolvimento com os espíritos. Pelo contrário, proíbe. E ela proíbe para nos proteger do perigo. Por isso, a primeira coisa, não diga que os espíritos não existem. Existe um mundo visível e um mundo invisível. Há um mundo que os nossos olhos conseguem ver e há uma realidade que não conseguimos enxergar. E o que a gente faz com isso? A Bíblia não poderia ser mais clara. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus. Mas as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que sigamos as palavras da revelação. Meus amigos, não tente abrir a cortina que Deus fechou. As coisas ocultas não nos pertencem. Basta para a nossa vida as coisas reveladas e descobertas. É suficiente seguir aquilo que nos foi revelado na palavra de Deus. Deixe as coisas ocultas, ocultas. Elas não nos pertencem. A segunda coisa que precisa ser dita é que quando alguém disser a você, tente a ajuda dos adivinhos, consulte os que buscam o além, diga a eles, não, nós vamos estudar as Escrituras. Que sentido teria consultar os mortos a favor dos vivos? Os que experimentam outros caminhos acabam num beco sem saída. Estão sempre frustrados e ansiosos, indo atrás de tudo que aparece. E quando nada dá certo, ficam irados e amaldiçoam um Deus após o outro. Olham numa direção e na outra, para cima, para baixo, para os lados, e não enxergam nada, só uma parede branca, um buraco vazio. Eles acabam no escuro e sem nada. A Bíblia, Palavra de Deus, proíbe qualquer tentativa de comunicação com os mortos ou com o mundo dos espíritos. Os que pensam estar se comunicando com os mortos, na verdade, não é com os mortos que eles estão falando, mas eles estão se comunicando com espíritos de demônios. Não existe possibilidade de falar com quem já morreu. A terceira coisa, quem mexe com fogo pode se queimar. Certa ocasião veio ao encontro de Jesus um homem possuído por espíritos. Veja o que os espíritos que o haviam possuído fizeram com ele, melhor dizendo. Ele vivia entre os sepulcros. Ele preferia a companhia dos mortos ao invés dos vivos. Ele tinha uma força fora do comum. Ninguém conseguia prendê-lo, nem com correntes. Mesmo que prendiam as suas mãos e pés, ele arrebentava as correntes e os ferros, incontrolável. Ele não tinha paz. Andava noite e dia, gritando e machucando-se com pedras entre as sepulturas e nas colinas.
E quando ele viu Jesus, ele disse: não me atormentes. Percebam, os espíritos se colocam em oposição a Jesus. Eles não estão no mesmo lado. Não é verdade que se bem não faz, mal também não faz. Não é verdade. Quem mexe com fogo arrisca se queimar. Não brinque com o oculto. Se nós permitirmos, os espíritos afetam o nosso corpo, nossas emoções, nosso convívio social e nossa vida espiritual. Por isso a Bíblia alerta, muitas vezes, como esta palavra, não se envolvam com o ocultismo, nem consultem espíritos. A alma de vocês será contaminada. Eu sou eterno, o seu Deus. Quando Jesus liberta aquele homem, ele consegue voltar ao convívio familiar e social. Livre dos espíritos, ele passa a ter paz em sua vida e passa a ter equilíbrio emocional. Não entra nessa de acreditar que existe magia negra e magia branca, que a magia negra é do mal e a branca é do bem. Magia é magia. Não acredite que existem espíritos bons e espíritos maus, ou que são espíritos de pessoas falecidas que reencarnam, voltam e aparecem de novo em outro corpo. De novo, olhamos para a Bíblia. Todo mundo tem que morrer uma vez e depois encarar as consequências de sua vida, o juízo de Deus. Veja, nós morremos apenas uma vez e depois o juízo. Se você alguma vez levantou a cortina que não deveria, e viu ou ouviu ou experimentou algo, não foi com pessoas falecidas que você falou, mas com anjos caídos, transformados em demônios, na queda de Adão e Eva. Veja a palavra de Deus. Decididamente, rejeitarei os que se envolverem com ocultismo ou consultaram espíritos, prostituindo-se com as suas práticas. É o que Deus diz. O envolvimento com o oculto, com os espíritos, não agrada a Deus. Deus compara isso com prostituição. Meus amigos, é nossa salvação que está em jogo. Quem se envolve com espíritos ofende a Deus, porque é idolatria. Tentar seguir ao mesmo tempo servindo a Deus e aos ídolos é servir a dois senhores. É tentar acender uma vela para Deus e outra para o diabo, literalmente. Não entra nessa da energia positiva ou negativa. Somos nós mesmos que criamos um ambiente positivo e negativo ao nosso redor, em nossas casas. Quando escolhemos ou a alegria, a gratidão e a fé, ou quando escolhemos a queixa, a reclamação e a amargura. Talvez alguém pergunte, pois é, eu me envolvi com essas coisas. Levantei a cortina que não deveria. E agora, o que eu faço? Ore e peça perdão a Deus. Renuncie às obras que não são de Deus em sua vida. Procure o seu pastor ou o líder do seu pequeno grupo para lhe esclarecer biblicamente a respeito e orar com você por libertação. E você vai experimentar paz, você vai experimentar equilíbrio interior, você vai se reconciliar com Deus e vai ser restaurado em sua vida. A graça de Deus, Ele nos oferece
essa experiência. E a constelação familiar? Em princípio, ou originalmente, ela nada tem a ver com espiritismo ou invocação de espíritos. Mas como ela se baseia numa pseudociência, evidentemente haverá pessoas, porque não há um controle da situação, não há um controle oficial, evidentemente haverá consteladores que de repente podem misturar as coisas e podem aproximar alguma sessão da constelação familiar com alguma prática do espiritismo. Mas não era isso que se imaginava na origem. Ela é entendida pelos seus defensores como uma terapia alternativa criada pelo alemão Bert Hellinger, com o objetivo, segundo ele, de ajudar pessoas a descobrir as causas e a superar os seus traumas e problemas pessoais, que tem a ver com as suas próprias histórias familiares passadas, nem sempre identificadas. Nas sessões da constelação familiar, procura-se reproduzir um assim chamado campo morfogenético ou energético, onde diversas pessoas presentes desempenham papéis desses personagens familiares, representando o histórico familiar daquela pessoa que procura ajuda. O que acontece é que aquela pessoa que está procurando ajuda, ela é induzida nesta sessão a fazer movimentos internos para identificar emoções profundas, até então desconhecidas, e que seriam as causas de problemas delas hoje. Isso funciona? Resolve questões mal resolvidas e mágoas acumuladas ao longo da história? É possível recriar cenas que envolvem sentimentos e sensações que o constelado sente sobre a sua família? Há divergências com relação a isso. Se eu recomendo, não. E vou dizer claramente por quê. Em primeiro lugar, nem o Conselho Federal de Psicologia, nem o Conselho Federal de Medicina reconhecem a prática da constelação familiar como comprovada, científica, comprovada por experimentos, por estudos, etc. e tal. Embora eu reconheça que possa haver profissionais com uma formação sólida na área da psicologia fazendo o papel de consteladores, há diversas pessoas sem qualificação para isso que fizeram algum curso rápido e agora pretendem ajudar outras pessoas e naturalmente ganhar dinheiro. Com franqueza, acontece mais ou menos o que acontece com aquele coach que não deu certo nos seus negócios e agora quer ensinar outros. Um outro fator importante que levanta sérias dúvidas em relação à constelação familiar é o seu alto custo, como eu já mencionei. Custa muito caro. O que é bom custa caro, diria alguém. E eu respondo, às vezes, cobrar caro por um serviço passa a impressão de ser um bom trabalho, mas nem sempre é. Na nossa cultura brasileira, meus amigos, nós gostamos sempre dos atalhos, nós gostamos dos caminhos mais curtos. A gente procura caminho curto para alcançar um diploma, um caminho curto para chegar ao topo, um caminho curto para ser feliz, um caminho curto para resolver os nossos problemas. Mas convenhamos, nem sempre o melhor caminho é o mais curto.
Me parece que a constelação familiar é uma tentativa de pessoas para resolver seus problemas emocionais de uma forma rápida. Você quer superar os seus traumas? Existem caminhos comprovados a partir da fé em Deus, por caminhos da psicologia e da própria medicina. Por que escolher o desconhecido se nós podemos andar por caminhos conhecidos? Por que arriscar? E há um outro risco, e esse me parece o argumento mais forte, há um outro risco na constelação familiar. A sessão da constelação familiar, ela pode suscitar, ela pode levantar estados e situações de sofrimento ou desorganização psíquica para as pessoas envolvidas, para as quais o método não tem o conhecimento técnico suficiente para manejar e dar uma resposta para as pessoas. Ou seja, durante a sessão podem vir à tona emoções profundas, até então desconhecidas. Algumas reais, mas diga-se de passagem também, algumas não reais imaginadas, nas quais muitas vezes se acredita, sem serem verdadeiras. E com as quais nem sempre o constelador, e muito menos o constelado, sabe lidar depois. E aí o que faz com isso? A pessoa vai sair da sessão com muito mais problemas do que tinha antes e sem uma perspectiva de solução. Imagina uma árvore cheia de frutas. E para colher as mesmas, você pega nos galhos ou no tronco da árvore, chacoalha, balança, chacoalha de novo, balança de novo, chacoalha de novo, balança de novo, sem parar. E as frutas, uma atrás da outra, vai caindo pelo chão. E quem as ajunta depois? Percebeu a comparação? Meus amigos, existem outros meios no campo da fé, da psicologia e da medicina para tratar os nossos problemas. Por isso, com toda franqueza e amor, na minha visão, nós estamos falando de um engano quando nós falamos de constelação familiar. De tudo isso que nós falamos, o que a gente leva para casa? Você percebeu como nos últimos tempos entrou no vocabulário a palavra evoluir? Eu evoluí. Você precisa evoluir. Nós evoluímos. Nós precisamos trabalhar para evoluir. Percebe como essa palavra entrou no nosso vocabulário de uma forma intensiva nos últimos tempos? Isso é a influência do espiritismo na sociedade. A palavra-chave, meus amigos, na Bíblia, que descreve a caminhada cristã, não é evoluir, não é evolução. Mas a palavra-chave é conversão, transformação, nascer de novo. Essas são as palavras-chave. A crença do espiritismo, ela defende que as pessoas estão evoluindo naturalmente em sucessivas encarnações até chegarem ao nível último da perfeição. Para a crença espírita, nós não precisamos de um Salvador, de Jesus, porque todos serão salvos evoluindo naturalmente através de sucessivas encarnações por conta de sua caridade, do seu sofrimento expiador e das boas obras. Todos nós já sabemos que a humanidade evoluiu, que a humanidade evolui e progride em questões de conhecimento, tecnologia e outras mais. Mas se olharmos para o cerne das pessoas,
Se olhamos para o comportamento humano que revela os traços do seu caráter interior, cá para nós, não houve nos últimos séculos uma evolução, pelo contrário, houve uma involução. Você não concorda? O que aconteceu no Oriente Médio nos últimos dias, uma verdadeira barbárie, é um bom exemplo disso. Nós somos pecadores e o remédio não está em nós mesmos, mas em Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou. Ele pagou a conta. Não há mais nada que você e eu precisemos pagar em sucessivas encarnações. Jesus não é um espírito evoluído, mas ele é Deus e nosso único e suficiente Salvador. Eu não consigo me salvar do meu próprio ou por meu próprio esforço, e nem por uma evolução. Boas obras não são suficientes. Nossa salvação acontece pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. A salvação não é mérito nosso, mas é um presente da graça de Deus. Fazemos coisas boas como sinal de gratidão pela salvação que já recebemos, e não para ser salvos. Por que consultar os mortos em favor dos vivos? Por que andar por caminhos ocultos ao invés dos caminhos conhecidos? Por que tentar salvar a mim mesmo se Jesus já morreu para me salvar? Por que pagar se eu posso ganhar de graça? Por que confiar em espíritos se nós temos o Espírito Santo Consolador? Ele quer morar em você. Vamos falar com ele? Senhor, nós invocamos a Ti, Espírito Santo Consolador. Tu que és Deus, juntamente com o Pai e o Filho. Tu sabes, Senhor, que nós somos bombardeados o tempo todo em nossa vida por forças e poderes que querem nos destruir, que querem nos tirar do caminho da verdade e da salvação. Caminhos e propostas fáceis, mas que muitas vezes custam caro, custam o preço da nossa vida e custam o preço da nossa alma. Por isso, Deus, o que nós pedimos, que o Espírito Santo venha morar em nós de forma permanente. E que assim nós aprendamos a discernir os tempos, discernir os espíritos, para saber o que vem de Ti e o que não vem de Ti, para saber o que é verdade e o que é ilusão e mentira. Guarda-nos, Deus, e protege a cada pessoa que está nos acompanhando agora nesse espaço aqui no Encontro Online. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Calling me out upon the water, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand.